Nós estamos no Julho Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Algumas representam uma versão grave da doença que podem provocar câncer ou mesmo levar à morte. Outras também podem ser evitadas através da vacinação. E é o Francisco José ao vivo quem traz essas informações para a gente. Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, Nádia. Os números são impressionantes. No mundo, por ano, 2 milhões de pessoas perdem a vida em decorrência de hepatites. As principais são B e C. Por dia, são 4 mil pessoas também em todo o mundo. Para a gente ter uma ideia de como esse tema precisa ser tratado, né, de maneira especializada aqui em todas as partes do mundo e aqui no Piauí. Eu converso a partir de agora para saber quais são as estatísticas, de que forma as hepatites se comportam aqui em nossa população, conversando com a gastrohepatologista, a doutora Joselda Duarte, que está aqui com a gente ao vivo. Boa noite, doutora Joselda. Vamos falar então sobre a importância de se combater a hepatite. Qual é o primeiro passo para cuidar dessa questão, considerando que é uma doença silenciosa, não é isso? Isso, boa noite. Então, as hepatites B e C, como você colocou, são doenças que são silenciosas. Então, o paciente, a pessoa, não deve esperar ter sintomas para fazer a testagem. Qual é a recomendação hoje? Todo paciente adulto, acima de 40 anos, deve fazer essa testagem. Por quê? Porque as doenças, como elas são silenciosas, muitas vezes a pessoa se contaminou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Lembrando a importância do teste, porque esse teste ele é gratuito, tem acesso a nível de SUS, nos centros de testagem, na UBS, e a partir dessa testagem a gente vai poder dar o aconselhamento. No caso da hepatite B, tem o tratamento e tem a vacina para prevenir. E a hepatite C tem tratamento e cura, inclusive. Então, o principal sinal de alerta, já que é uma doença silenciosa, chegou aos 40 anos, passou um pouquinho dos 40, já pediu o teste na rede pública, é isso? Isso, o ideal é testar. Por que ficou mais ou menos estabelecido 40 anos? Porque a vacina ela já está disponível. Então, pessoas que têm em torno de 20, 25 anos, certamente essas pessoas foram vacinadas, porque essa vacina ela está dentro do calendário vacinal. É a primeira vacina que o bebezinho toma junto com a da BCG, que é para combater as formas graves de tuberculose. Então, pessoas que têm 40 anos ou mais, e principalmente pessoas que tiveram, digamos assim, comportamento de risco, mas não especificamente, tá? Mas que tipo de comportamento de risco? Relações sexuais sem proteção, pessoas que foram transfundidas antes de 1993, porque não se conhecia o vírus C até essa época, pessoas que participam de grupos de risco, compartilhamento de seringas, infelizmente, usuários de drogas, essas pessoas precisam ser testadas. Mas eu quero reforçar que não existe mais grupo de risco. Por quê? Porque essas hepatites, por serem silenciosas, as pessoas podem ter contraído há 20 anos, há 30 anos, infelizmente por conta de exposições. Então, manicure, pedicure, esses conceitos na medicina, eles são dinâmicos. Então, esses cuidados, esse conhecimento que nós temos hoje, nós não tínhamos no passado, inclusive em relação à hepatite C. Nádia, nossa apresentadora, tem uma pergunta para a senhora direto do estúdio. Nádia. Doutora Joselda, boa noite. A gente tem praticamente aí uma sopa de letrinhas das hepatites virais. A senhora falou aí sobre duas, mas eu gostaria que a senhora falasse também sobre as outras hepatites, né, D e E, que também são muito importantes. Aliás, a prevenção para todas elas é muito importante, né? Muito bem. Nós temos a sopa de letrinhas. Então, nós temos a hepatite A, que ela está relacionada com a transmissão chamada fecal-oral. É contaminação de água e alimentos. A vacina contra a hepatite A, ela já faz parte do calendário vacinal, então a criança já toma a partir de 1 ano de idade. E o que a gente observa é que a hepatite A, a tendência é ela ser erradicada do mundo, principalmente com a melhoria das condições de higiene. A hepatite D, ela é uma hepatite que ela sempre vem junto com a hepatite B. E hoje, no Brasil, a gente tem de forma muito isolada, principalmente na região amazônica. E a hepatite E, a gente tem
poucos casos aqui no Brasil. A hepatite E, ela tem uma transmissão parecida com a da hepatite A. Então, assim, a gente sempre alerta em relação a hepatites B e C, por quê? Porque a transmissão, ela pode ser silenciosa, ela não tem uma manifestação do ponto de vista clínico e muitas vezes esse paciente, ele permanece anos e anos com esse vírus, provocando danos para o fígado. E quando eles chegam para a gente, para os profissionais médicos, já chegam com cirrose hepática ou com câncer de fígado, porque são as hepatites que potencialmente têm esse risco de cronificação e o risco de levar a um câncer de fígado. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, lembrando que estamos aí exatamente no mês de combate a essa doença e de incentivo também à testagem da população, que é o Julho Amarelo. Eu volto com você, Nádia. Francisco, queria só mais uma atençãozinha da doutora Joseuda, para que você traga dela essa informação de onde as pessoas podem fazer o teste, porque tem um centro de testagem para as hepatites e para HIV também, e eu queria que ela trouxesse para a gente essa informação. Por favor, doutora. Muito bem. Nós temos o centro de testagem do Estado, lembrando para a população que esses testes eles são acessíveis e são gratuitos. O centro de testagem do Estado, ele fica no prédio da antiga Farmácia do Povo, do Medicamentos Especiais, na 24 de janeiro. E também as pessoas podem fazer essa solicitação para o médico da Estratégia Saúde da Família ou para o seu médico também. Ok, doutora. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Nádia. Obrigada, viu, Francisco? Doutora Joseuda, obrigada também pelas informações importantes para você que acompanha aqui o Jornal Cidade Verde.